Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. É você sempre bem informado. No ar. Jornal Diário de Notícias. Apresentação: Baby Max, com a colaboração de Marcelo Rezende. Você está ouvindo Jornal Diário de Notícias. Agora vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira. Previsão do tempo para segunda-feira, 9 de janeiro. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 30 graus. A umidade do ar fica entre 60% e 80%. São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, festeja aniversário com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 20 a 26 graus e a umidade do ar registra de 70% a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 9 de janeiro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Diário de Notícias. Saques da poupança chegam a nível recorde em 2022 e superam os depósitos em 103 bilhões 230 milhões de reais. É a maior retirada desde que o acompanhamento começou a ser feito pelo Banco Central em 1995. Levantamento da instituição mostra que o valor total dos saques foi de 3 trilhões 735 bilhões de reais. Já os depósitos somaram 3 trilhões 632 milhões de reais no ano passado. A poupança já tinha registrado resultado negativo em 2021 de 35 bilhões 497 milhões em retiradas superiores aos depósitos. Já em dezembro de 2022, teve saldo positivo de 6 bilhões 225 milhões de reais. A repórter Sig Eichmeier tem mais informações. Saques da poupança chegam a nível recorde em 2022 e superam os depósitos em 103 bilhões 230 milhões de reais. É a maior retirada desde que o acompanhamento começou a ser feito pelo Banco Central em 1995. Levantamento da instituição mostra que o valor total dos saques foi de 3 trilhões 735 bilhões de reais. Já os depósitos somaram 3 trilhões 632 milhões de reais no ano passado. A poupança já tinha registrado resultado negativo em 2021 de 35 bilhões 497 milhões em retiradas superiores aos depósitos. Já em dezembro de 2022, teve saldo positivo de 6 bilhões 225 milhões de reais. O saldo também tinha ficado positivo em maio, de 3 bilhões 514 milhões de reais. Nos outros meses de 2022, as retiradas foram superiores aos depósitos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Jornal Diário de Notícias. Saque aniversário do Fundo de Garantia continuará disponível aos trabalhadores, pelo menos por enquanto. Depois de anunciar a possibilidade de encerrar a modalidade, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou atrás. Em publicação no Twitter, Marinho informou que a medida ainda será objeto de amplo debate entre o Conselho Curador do FGTS e as centrais sindicais. Ele reforçou que a preocupação é com os trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da poupança. O saque aniversário permite que retirar uma vez por ano parte da conta ativa ou inativa do FGTS. Reportagem Sig Eichmeier. Saque aniversário do Fundo de Garantia continuará disponível aos trabalhadores, pelo menos por enquanto. Depois de anunciar a possibilidade de encerrar a modalidade, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou atrás. Em publicação no Twitter, Marinho informou que a medida ainda será objeto de amplo debate entre o Conselho Curador do FGTS e as centrais sindicais.
Ele reforçou que a preocupação é com os trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da poupança. O saque aniversário permite retirar uma vez por ano parte da conta ativa ou inativa do FGTS. No entanto, o trabalhador abre mão de receber o valor depositado pela empresa de uma vez só em caso de demissão sem justa causa. Já o pagamento da multa de 40% é mantido, mas é possível desistir do saque aniversário a qualquer momento e voltar à modalidade tradicional. Da Rádio 2, siga a Ikimai. O projeto prevê aumento das parcelas do seguro-desemprego para quem tem mais de 50 anos de idade. Elas passariam de 5 para 8 nos casos em que o trabalhador foi demitido sem justa causa. Para ter direito, será preciso comprovar veículo empregatício de pelo menos 24 meses. O objetivo do projeto de lei 2761 de 2022 é reduzir o impacto da demissão para quem já chegou ou está próximo da terceira idade. Também pretende contribuir para que o trabalhador tenha mais tempo para buscar uma nova qualificação. Confira na reportagem de Sig Eichmeier. O projeto prevê aumento das parcelas do seguro-desemprego para quem tem mais de 50 anos de idade. Elas passariam de 5 para 8 nos casos em que o trabalhador for demitido sem justa causa. Para ter direito, será preciso comprovar vínculo empregatício de pelo menos 24 meses. O objetivo do projeto de lei 2761 de 2022 é reduzir o impacto da demissão para quem já chegou ou está próximo da terceira idade. Também pretende contribuir para que o trabalhador tenha mais tempo para buscar uma nova qualificação. De acordo com a Agência Câmara, a proposta tramita em caráter conclusivo. Ela será analisada por 3 comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio 2, siga Ikimaier. Central Diário de Notícias, ao lado da comunidade. A partir de fevereiro, cerca de 14 milhões de microempreendedores individuais registrados no país pagarão R$ 66 para contribuir com a Previdência Social. O aumento é de 8,91%. Segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.212 no ano passado para R$ 1.300,20. Para os MEI caminhoneiros que contribuem mais para a Previdência Social, a contribuição passará de R$ 145,44 para R$ 158,40. Confira na reportagem. A partir de fevereiro, cerca de 14 milhões de microempreendedores individuais registrados no país pagarão R$ 66 para contribuírem com a Previdência Social. O aumento de 8,91% segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.212 no ano passado, para agora R$ 1.320. Para os MEI caminhoneiros que contribuem mais para a Previdência Social, a contribuição passará de R$ 145,44 para R$ 158,40, ou seja, R$ 158,40. Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. É você sempre bem informado. A prévia do Censo Demográfico de 2022 do IBGE causou a diminuição do coeficiente de 863 cidades no Fundo de Participação dos Municípios. Com isso, esses municípios passam a receber menos recursos do fundo já a partir da próxima terça-feira, quando as prefeituras de todo o país partilham a primeira parcela do ano. O impacto vem após decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, de considerar a recontagem populacional do IBGE atualizada em 25 de dezembro. Isso fez com que esses municípios fossem rebaixados de faixa de habitantes. A reportagem é de Felipe Moura. A prévia do Censo Demográfico de 2022 do IBGE causou a diminuição do coeficiente de 863 cidades no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Com isso,
Esses municípios passam a receber menos recursos do fundo já a partir da próxima terça-feira, quando as prefeituras de todo o país partilham a primeira parcela do ano. O coeficiente de participação dessas cidades no FPM foi diminuído por causa da queda no número de habitantes, o que vai baixar os recursos recebidos via governo federal. É o caso de Manhuaçu, localizado em Minas Gerais. A prefeita da cidade, Maria Imaculada, comenta o impacto da atualização. Nós estamos muito preocupados, porque nós planejamos nosso 2023, nosso orçamento, todo dentro daquela previsão que a gente já recebia antes. Então, Manhuaçu tinha 92 mil habitantes e voltou para 87.700. Então, isso significa muita coisa. Pelos nossos cálculos, daria quase mais de 4,5 milhões. Se a gente não reverter essa situação, vai impactar na saúde, vai impactar na educação, vai impactar no funcionalismo. Os prefeitos das cidades rebaixadas questionam uma decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, de calcular os percentuais de participação dos municípios, mesmo sem o censo estar oficialmente concluído pelo IBGE. Por outro lado, o coeficiente de 331 cidades aumentou o suficiente para que elas pulassem de faixa de habitantes, cujo impacto será o aumento da receita advinda do FPM. Foi o que ocorreu com Planaltina de Goiás. O município que fica no entorno do Distrito Federal não pulou só uma, como 2 faixas populacionais. Segundo o IBGE, a cidade está com 117 mil habitantes. O prefeito local, delegado Cristiomário de Souza Medeiros, diz que a atualização tende a trazer a melhoria dos serviços prestados à população. Isso melhora, nossa situação. A gente vai ter um pouco mais de recursos, porque era complicado a gente ter uma população tão alta e está recebendo mais ou menos pela metade dela, Então agora talvez a gente consiga melhorar mais ainda os serviços, que prestamos à comunidade com esse recurso adicional que vem a partir dessa nova projeção. Na decisão normativa que deu origem ao imbróglio, o TCU deu um prazo de 30 dias, que acaba em 27 de janeiro, para os prefeitos que se sentiram prejudicados contestarem os novos dados populacionais. Os gestores prometem não só recorrer ao órgão, mas entrar na justiça para reverter a medida. Reportagem Felipe Moura. Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. É você sempre bem informado. Começo de ano é quase sempre sinônimo de promessas para gastar menos dinheiro, fazer mais exercícios ou se alimentar melhor. É o momento Dry January que incentiva uma mudança de hábito que traz inúmeras vantagens. A redução do consumo de álcool. A iniciativa, que começou no Reino Unido, foi trazida para o Brasil pelo CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, referência nacional no tema. De acordo com os dados do centro, no Brasil, 1 em cada 5 pessoas bebem demais. Repórter Beatriz Albuquerque. Começo de ano é quase sempre sinônimo de promessas para gastar menos dinheiro, fazer mais exercícios ou se alimentar melhor. E o movimento Dry January incentiva uma mudança de hábito que traz inúmeras vantagens. A redução do consumo de álcool. A iniciativa, que começou no Reino Unido, foi trazida para o Brasil pelo CISA, o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, referência nacional no tema. De acordo com dados do centro, no Brasil, 1 em cada 5 pessoas bebem demais. Para a OMS, não existe uma quantidade segura de ingestão da substância para a saúde, mas o dano ao organismo é proporcional ao volume que se bebe e à periodicidade. E qual seria uma boa estratégia para diminuir a presença da bebida no dia a dia? A psiquiatra e médica pesquisadora do CISA, Olivia Pozzolo, dá algumas dicas. Ela explica que é preciso definir uma data para parar de beber ou reduzir a quantidade ingerida. Além disso, é importante falar sobre essa decisão com a família e os amigos, que poderão ajudar nesse processo. Outra boa estratégia é se afastar de ambientes onde há o consumo de álcool e que possam ser gatilhos para a vontade de beber. Ter um hobby, se alimentar bem e fazer exercícios também contribuem para ficar longe da bebida e ter uma vida mais saudável. Dr. Olivia explica como é possível identificar que o álcool está se tornando um problema na vida de uma pessoa. Um forte desejo de beber, ter dificuldade de parar de beber,
priorizar a bebida alcoólica e deixando as obrigações e atividades para segundo plano, continuar a beber mesmo depois de consequências negativas e sentir abstinência física. O que é isso? Ter sintomas como sudorese, tremores, ansiedade, quando você não está sob o efeito do álcool. A médica destaca ainda que diante de qualquer um desses sinais é preciso buscar ajuda médica. O tratamento para o alcoolismo inclui grupos de apoio, medicamentos e acompanhamento multidisciplinar. Você ouviu Diário de Notícias. Até a nossa próxima edição. Notícias.